Graças e paz, queridos. Hoje, terça-feira, mais um dia oficial das nossas células. Estamos aqui ainda através do vídeo e eu quero convidar você para que a gente possa cultuar o Senhor Jesus, para que a gente possa exaltar o Rei dos Reis. Amém? Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estar aqui, por todos aqueles que estão me ouvindo nesta hora. Que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar operando, que o Senhor possa estar trabalhando, que o Senhor possa estar visitando, Senhor, a cada um dos teus filhos. Senhor, e queremos, Pai, te convidar para receber o louvor, para receber a honra, para receber a glória nesta hora, em nome de Jesus. Pai, fala conosco, Senhor, fala ao coração dos teus filhos, da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Abre os seus lábios. Exalte ao Rei dos Reis comigo. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o teu abrigo, teu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. O Santo dos santos, fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Do Senhor Jesus, sim, seja o nosso prazer, a nossa contentação, em nome de Jesus. Amém? Que você possa preparar agora o seu coração para receber a palavra do Senhor que será ministrada nesta hora, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos, graça e paz, igreja. Mais uma vez, como é bom estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, o versículo 9 em diante. Amém? Diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar pela tua palavra. Obrigado por estar aqui com a tua igreja, com os teus filhos, que nesta hora, Senhor, estão acompanhando, Senhor, a mensagem, estão acompanhando a palavra, Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor Jesus, trazendo, Pai amado, vida, ensino, direcionamento, Pai, exortação, conforto, consolo para os nossos corações nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, te louvo, te adoro e te exalto, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero trazer hoje uma meditação, uma reflexão nas verdades que nós encontramos nessa oração que Jesus nos ensinou. Primeiro nós temos que saber que este é um modelo de oração, né? E que tudo aquilo que se refere à palavra de Deus, nós precisamos deixar de lado todo, vamos dizer assim, o misticismo. O que eu quero dizer com isso? Há muitas pessoas que muitas vezes
colocam, digamos assim, um entendimento a se apegar não nas coisas que o Senhor nos ensina a usarmos pela fé, mas muitas vezes como um amuleto, muitas vezes como algo para dar sorte, ou algo simplesmente ritualístico também, né? Como por exemplo, muitas pessoas que costumam abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar ali o Salmo 91 aberto. Por si só, a Bíblia, ela é simplesmente um material, ela é papel. Se a gente tacar fogo na Bíblia, ela vai queimar, né? O Salmo 91 em si, a Bíblia aberta ali no Salmo 91 vai simplesmente pegar poeira, né? E se não aplicarmos a fé, ela vai ser um objeto qualquer, um livro qualquer. Mas quando nós entendemos as verdades, os princípios, quando nós entendemos a fé, o Deus que nós servimos, que é presente, né? Que independente que eu tenha essa Bíblia física, a palavra de Deus tem que estar guardada no meu coração, assim como o salmista Davi, ele fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos a palavra do Senhor na nossa vida, aplicamos, cremos nela, compreendemos, né, o poder de Deus na palavra, aí sim a palavra vai fazer efeito. Da mesma forma, eu quero falar sobre a oração do Pai Nosso. Muitas vezes, né, muitas pessoas usam apenas como uma maneira ou um modo litúrgico, ou ritualístico, né, ou vamos falar assim, religiosamente, né, usam, digamos assim, debaixo de um princípio de religiosidade, muitas vezes até mesmo sem entender, né, os princípios e aquilo que a oração ela fala conosco, aquilo que Jesus quis trazer para a oração. Então eu quero trazer hoje essas verdades que nós podemos encontrar na oração do Pai Nosso, que também não é errado, não é pecado a gente estar no nosso quarto e a gente trazer orar, fazer a oração do Pai Nosso, como eu, por muitas vezes, e muitos ensinamentos e muitos pastores, né, nos ensinam a gente orar a palavra, orar o Salmo 91, o Salmo 23, orar as verdades bíblicas, né? Quando nós oramos as verdades bíblicas, é como se a gente estivesse colocando ainda mais a nossa fé nessas verdades. Então eu quero trazer aqui alguns princípios que eu tenho meditado nesses dias, sobre a oração do Pai Nosso, né? Então, ressaltando, não podemos fazer sim, mas que a gente possa fazer essa oração com entendimento, usufruindo, nos apropriando de fato das verdades que estão contidas aqui. Amém? O versículo 9, Jesus ele já começa falando assim, mas vamos contextualizar um pouco, né? Ele fala acerca da oração, que para não usarmos de vãs repetições, porque, né, o nosso Pai sabe o que nós precisamos, então a gente não precisa fazer orações também repetitivas, né? A gente precisa fazer uma oração com fé, seja: Senhor, me ajuda hoje. Se for Senhor, me ajuda hoje, com fé, com entendimento que Deus vai abrir as portas, que Deus vai operar, ali já foi uma oração, né, bem sucedida, porque foi aplicada com fé. Claro que a oração é conversar, então também a gente bater um papo gostoso com o Senhor, ali uma conversa demorada com o Senhor, isso é muito gostoso também, né? Então Jesus está falando de mestres da lei, que muitas vezes eram hipócritas ao orar e muitas vezes faziam isso para serviço. E Jesus, ele está querendo nos explicar: não, nós precisamos orar na simplicidade e com entendimento. Então a primeira coisa que eu vejo nesse versículo 9, quando Jesus fala assim: olha, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Aqui nós já temos um princípio poderoso, um princípio grandioso para as nossas vidas, que nos traz o que? Paz, que nos traz refúgio, que nos traz conforto, que nos traz alegria. Por quê? Se nós formos olhar a tudo aquilo que nós temos de prática religiosa, de deuses, né, daquilo que o homem ele tem buscado com um contato, digamos assim, que tudo aquilo que o homem tem buscado como contato com o divino, com o transcendente, com aquilo que é imaterial, com aquilo que está além, né,
campo físico, nós vemos a palavra de Deus sempre apontando para um Deus que se faz presente, para um Deus que está atento às nossas necessidades, para um Deus que cuida, para um Deus que zela. Quando nós olhamos para Israel, nós vemos por várias vezes Deus tratando Israel como um filho amado, né? Encontramos no Velho Testamento um versículo que diz assim: acaso pode uma mãe que ainda amamenta desprezar o seu filho? Se isso, porém, acontecer de uma mãe desprezar o seu filho, eu todavia jamais te desampararei, eu todavia jamais te abandonarei, te desprezarei. Então Jesus, ele de uma forma ainda mais clara, de uma forma ainda mais afetiva, ele nos leva a esse relacionamento com Deus como a um pai, relacionamento de um filho e um pai. Então, que relação mais, digamos assim, humana, que relação mais de laços, de vínculos emocionais nós podemos ter entre um pai e o filho e o seu pai. Claro que hoje, pela deturpação de muitas coisas e pelo o mau exemplo de muitos pais, nós vemos uma relação conturbada, mas aqui nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Deus como Pai, o que cuida, como eu falei. Deus, ele sempre se apresentou no Antigo Testamento, cuidando do povo de Israel, zelando do povo de Israel, enfim, querendo trazer o povo de Israel para perto de si. E aqui Jesus, ele traz isso de uma forma mais ampla, de uma forma mais clara. Ele fala, olha, Pai nosso. Então, quer dizer, ele já traz para nós essa qualidade de sermos filhos, pertencemos a Deus. Quer dizer, não somos bastardos, não fomos colocados aqui no mundo simplesmente e jogados e esquecidos por Deus, como muitos querem defender esse tipo de posicionamento, que Deus criou a terra e abandonou e largou todo mundo para lá. Não, a Bíblia não fala desse Deus, a Bíblia fala desse Deus perto, desse Deus presente. E João, ele fala isso, que Jesus, ele veio para os que eram seus, mas os seus o desprezaram. Porém, a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, esse sentimento de pertencer a Deus como filho, de não ter simplesmente Deus como um carrasco, como aquele que dita leis, aquele que dita normas, aquele que dita regras que nós temos que obedecer, e que se não obedecermos nós vamos ser punidos para o fogo do inferno, do juízo. Não que isso não seja uma verdade para aqueles que não confessarem ao Senhor, mas muitas das vezes isso fica um peso, porque quando nós olhamos outros deuses, nós vemos deuses que dificultam o relacionamento, e Deus não. Uma vez eu ouvi de um pregador que o homem, ele não vai ser julgado pelos seus pecados, pelos seus erros, mas o homem, ele vai ser julgado pelo perdão que ele não aceitou. Então Deus, como Pai, ele nos dá várias evidências. Esse versículo aponta isso. Paulo também fala, ora, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus, né? E por esse mesmo Espírito nós clamamos, Abba, Pai. Quer dizer, Paizinho, meu Pai amado. Então, esse relacionamento, olha que gostoso esse relacionamento que Jesus, ele traz para nós. E a Bíblia, ele traz muitos princípios dessa relação afetiva, dessa relação amorosa, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse amor não é um amor genérico, é um amor pessoal, é um amor particular, é um amor individual, primeiramente individual. Deus, ele se manifesta para nós no nosso íntimo, na nossa individualidade, na nossa particularidade, nas nossas carências. Então ele vem para suprir todas as nossas carências. Então nós vemos esse Deus como Pai, né? Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, nós vemos um filho que desprezou seu pai, um filho que pegou a herança. E o filho que pega a herança, o pai ainda vivo, o que ele está dizendo? Que queria que o seu pai tivesse morto. Herança só é transmitida depois que o pai ele vem a óbito, vem a falecer. E aquele filho pegou a herança do pai
Aquele filho, ele gastou a herança do pai em prostituição, em vida desregrada, de qualquer forma, de qualquer maneira, até o ponto dele se ver na lama ali junto comendo as bolotas dos porcos, e ele lembra do pai dele, e ele pensa, nossa, eu sou filho, mas os servos do meu pai estão melhor do que eu, tenho uma condição melhor do que eu estou vivendo agora, vou voltar para o meu pai e quero ser pelo menos servo do meu pai. E quando ele volta, o que o pai faz? O pai não acusa, o pai não bota o dedo, o pai ele vê que o filho está arrependido, o pai ele vê que o filho ele entendeu que o caminho que ele escolheu era um caminho de morte, e ele volta. O que o pai faz? O pai abraça, o pai dá nova roupa, o pai põe põe calçados, põe um anel no dedo, o pai faz uma festa, o pai celebra. E é esse o Deus que é apresentado aqui no Pai nosso que estás nos céus, né? Pai nosso. Então Jesus ele já traz Deus como nosso Pai, um relacionamento de intimidade, Hoje, infelizmente, vivemos uma vida que nós temos pouco diálogo, até mesmo dentro da nossa casa, com as pessoas que estão à nossa volta, nós temos pouco diálogo, é muito a rede social, muito isso, muito aquilo, e o diálogo, a intimidade, contar, abrir o coração, isso muitas vezes não vivemos hoje. E Deus, Ele quer que nós tenhamos isso com Ele, abrir o nosso coração para Ele. Pai, se estamos errados, se estamos falhando, Pai, errei, pequei, falhei, não estou bem, não está legal, me ajuda. E Deus, Ele vai se manifestar, e Deus Ele vai operar, e Deus vai se revelar. Outra verdade que nós vemos aqui: santificado seja o teu nome. Aqui está apontando um Deus que é soberano, um Deus que é perfeito, um Deus que é santo, um Deus que é imaculado, um Deus em que tudo que faz é justo, tudo que faz é verdadeiro, tudo que faz é em prol do nosso benefício, em prol de nos dar a vida, de trazer a vida. Olha todo o sacrifício que Jesus fez, tudo aquilo que Deus, todo o sacrifício que Deus também fez em entregar o seu Filho, o sacrifício que Jesus fez em entregar a sua vida, né? Então tudo aquilo que Deus faz é para o nosso benefício, é para nós. Quantas promessas nós não vemos na Bíblia? Mais de 8.000 promessas. Se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Entre quantas e tantas promessas que o Senhor tem para nos guardar, para nos proteger, para nos dar uma vida eterna, para nos dar uma vida em abundância. Então, nós vemos aqui um Deus infalível, um Deus que não falha, um Deus que não erra, um Deus que não peca. Nós temos aqui um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus tremendo, que não muda, que está sempre presente e permanece para sempre, imutável, um Deus que é santo, né? Santo é aquele que é isento de qualquer tipo de contaminação, de erro, né? Então nós temos um Deus santo, um Deus justo, um Deus poderoso. Outra verdade maravilhosa: venha o teu reino. Qual é o reino que Deus quer implantar? Jesus, quando esteve na terra, ele falou: meu reino não é desse mundo. Os judeus interpretaram errado quando Jesus veio, acharam que Jesus iria ir contra o Império Romano, iria destituir o Império Romano fisicamente, iria estabelecer um trono fisicamente. Não, Deus ele vem estabelecer um reino eterno, e esse reino não é um reino que está longe. Jesus ele fala: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então esse reino está próximo, porque o reino de Deus é o Espírito de Deus habitando dentro de nós, com as verdades espirituais, com as verdades bíblicas, com a vida de Deus em nós, o reino de Deus dentro de nós. Então Deus, a vontade de Deus sempre foi de estabelecer um reino dele na terra, e agora esse reino pode ser estabelecido dentro do meu coração, dentro do seu coração. O reino de Deus pode ser estabelecido dentro das nossas vidas. Quais são os princípios, ou como que eu posso resumir o reino de Deus, né? Um reino de justiça, um reino de equidade, um reino de paz, um reino de verdade, um reino de alegria, gozo e paz no Espírito, e um reino que está dentro, que opera dentro de nós, pela presença do Espírito Santo de Deus
que nos transforma, que nos liberta, que cura, que não nos faz seguir a Bíblia simplesmente por regras, por via de regras. Não faça isso, não faça aquilo, não faça desse jeito, não faça... Não, por princípio, por ver que quando Deus ele nos apresenta a palavra, a própria Bíblia fala que os mandamentos de Deus não são penosos, porque os mandamentos de Deus nos trazem vida. Salmos fala muito sobre isso, que a palavra do Senhor nos traz vida, que os mandamentos do Senhor nos traz vida, e é uma verdade, Quantas pessoas têm se perdido por causa do adultério, por causa da ambição, por causa da inveja, por causa do ódio? Quantas pessoas têm morrido por causa desses males que a palavra de Deus nos ensina a nos despojar de todas essas coisas? E quantos benefícios de paz nós podemos gozar na presença de Deus, porque é o reino de Deus em nós. Então, venha o reino de Deus. Quando fala venha o reino de Deus, a gente pode unir claramente com o trecho seguinte: seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. E aí, para tomarmos posse desse reino, precisamos entender que precisamos deixar de lado as nossas vontades e colocar em primeiro lugar a vontade de Deus. E aí a gente vê Jesus cumprindo isso várias e várias vezes. Quantas e quantas vezes Jesus falou: eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Embora ele era Deus também, embora ele é Deus, mas ele veio se sujeitar à vontade de Deus. Por quê? Porque isso era para o primeiro Adão ter feito lá no Éden. E Jesus, como segundo Adão, ele se sujeita à vontade de Deus. Ele se coloca debaixo da vontade de Deus para quebrar também o quê? Para quebrar também a legalidade, aquilo que Satanás quis implantar. Quando a Bíblia fala que Satanás queria colocar o seu trono acima do trono de Deus, é porque Satanás queria fazer as coisas segundo a sua vontade. E olha que, vamos colocar assim, olha que contraste grande nós temos. Enquanto Satanás, ele queria estabelecer o seu trono, a sua vontade, os seus desejos acima da vontade e acima do trono de Deus, Jesus, sendo Deus, sendo o Senhor, ele se sujeita como filho à vontade de Deus, para estabelecer a ordem novamente de todas as coisas, para nos ensinar também, a nos sujeitar à vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala que ele, sendo Deus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas se despojou da sua glória, se desfez de tudo aquilo, assumiu forma de homem, como homem foi servo e serviu e desceu até digamos assim, a morte de cruz, Então, seja feita a sua vontade. Nós vemos isso claramente na pessoa de Jesus, fazendo a vontade de Deus para que estabeleça o reino de Deus nas nossas vidas, porque Deus foi quem criou todas as coisas. Como é que eu posso discutir com o cara que fez o celular o que é bom e o que não é bom para o celular? Foi o cara que fez. Como que eu vou discutir com ele? Como que eu vou discutir com o cara que fez o carro? E ele fala: olha, isso assim não faça no carro, isso, aquilo não faça no carro, não tal. Como que eu vou discutir, gente, com o cara que criou aquele negócio, Como que eu vou discutir com o cara que criou criou um instrumento musical e eu vou querer tocar instrumento musical? Se eu não me apropriar do conhecimento que o cara que criou trouxer para mim, eu não vou fazer nada, aquilo vai sair todo errado. É a mesma coisa, é a palavra de Deus, a mesma coisa é a vontade de Deus. Foi Deus que criou a minha vida, a sua vida, foi Deus que criou o universo, foi Deus que criou todas as coisas. Como que nós podemos querer confrontar Deus e achar que tudo que a gente fizer vai dar certo, vai ser legal, vai ser ótimo? Não tem jeito, vai dar errado. Por isso que precisamos nos sujeitar à vontade de Deus, para que assim como é no céu, a vontade de Deus é feita, aqui na terra também, através da minha vida e da sua vida, a vontade de Deus possa ser feita. O versículo 11: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui que eles apontam para quê? Uma vida de dependência. Depender de Deus. Como é gostoso depender de Deus. Como é bom saber que Deus cuida. Quando Jesus fala: olha, não seja como os ímpios, Não seja como os ímpios que
que se preocupa com o que vão comer, com o que vão vestir, que se preocupa com o dia de amanhã, né? Vós valeis mais do que as aves dos céus, né? Olha para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não juntam, não guardam em celeiro, todavia Deus ali alimenta, né? Olha para o lírio do campo, nem Salomão, toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Só que o lírio do campo de manhã ele está bonito, está lindo, está maravilhoso, mas à tarde ele já está seco, né? Então Jesus ele está falando que é Deus que cuida. Aí volta aquilo que eu já falei, Deus como Pai. Se nós temos um Pai, Deus como nosso Pai cuida. E aí Jesus ele fala, se vocês que são maus conseguem dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial, né? Nós como seres humanos, sendo maus, o filho pede pão, a gente não dá pedra, o filho pede peixe, a gente não dá cobra, né? Assim Jesus explicava. Porém, Deus, ele cuida, porque ele é Pai. Então ele está atento às nossas necessidades, ele está atento ao que nós precisamos, ele está atento ao nosso dia a dia, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus vai dar, Deus vai suprir. Muitas vezes nós olhamos muitas coisas, aí nós queremos as coisas também do nosso jeito, aí onde vem as frustrações, queremos as coisas da nossa forma, né? Porém Deus ele não vai deixar. O salmista Davi fala, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Então o Senhor ele cuida. Então olha que verdade nós temos aqui, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus, ele cuida da minha vida, ele cuida da sua vida. Quantas e quantas pessoas não foram cuidadas nesse momento de dificuldade que nós temos passado? Então Deus ele tem cuidado da minha vida. Eu vejo como que Deus cuidou da minha vida nesse período, né? E muitas pessoas que estão me assistindo aqui também são testemunhas de como Deus cuidou, né? Nesse período de dificuldade. Versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É por isso que eu falo que nós não podemos ler esse texto ou orar esse texto sem entendimento. Porque que está falando uma verdade muito clara sobre o perdão. O perdão não é uma escolha. O perdão é um mandamento. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Eu tenho praticado o perdão, eu tenho praticado o exercício de, né, orar pelos aqueles que me perseguem, abençoar e não maldizer aqueles que atentam contra mim, né? Jesus ele ensina isso, orai pelos vossos inimigos, né? Estou esquecendo aqui mais ou menos assim como é que eu posso falar o texto certinho, mas eu creio que você entendeu, né? A Bíblia fala, Jesus ele fala sobre isso, para a gente orar pelos nossos inimigos, né? E para a gente amar os nossos inimigos, na verdade, lembrei, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Apóstolo Paulo, ele reforça isso, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se o teu inimigo tiver sede, dá de beber, né? Não só o apóstolo Paulo, como os demais apóstolos em suas cartas falam sobre essa questão, que nós precisamos amar, que nós precisamos perdoar, que nós precisamos exercer isso. Então não adianta nada eu estar orando, né, o Pai Nosso que está no céu e tal, né, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, se nós não praticamos o perdão, se nós não conseguimos perdoar, se a gente não consegue amar, porque é muito fácil amar quem me ama, é fácil demais, né, a pessoa, né, me ama, fez uma coisa, não é fácil demais, né? O Jesus até fala, os ímpios fazem isso, os fariseus, né, fazem isso, né? Agora, se a gente quer realmente ser filho de Deus, nós precisamos ir atrás, viver isso, né? É amar quem ali muitas vezes pisa no nosso pé, fala mal, atenta contra a nossa vida. É fácil? Não é fácil. Perdoar quem um dia nos criticou, nos defraudou, nos acusou, nos traiu, é fácil? Não é fácil. Mas é um mandamento.
É uma questão, uma vez eu ouvi, né, uma pastora, se não me engano, falando, uma questão de inteligência. Eu só terei os meus pecados perdoados se eu perdoar aqueles que me ofenderam, né? Sem falar que o perdão é uma libertação para a nossa vida. O perdão é a gente estar livre de um fardo, de uma angústia, de um peso. Fulano fez isso. Não, você está livre daquilo ali. Está livre daquilo. Amém? 3. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Então Deus, a Bíblia fala que Deus não tenta ninguém. Deus não é tentado e nem tenta ninguém. Nós somos tentados pela cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, né? Então, fala também aqui de viver uma vida de santidade, de pedir ao Senhor, me livre da tentação. Significa dizer que eu estou na luta, estou pedindo a Deus para ficar atento também, não é Senhor, me livre da tentação, mas vem qualquer coisinha, a gente cai, né? Qualquer vento de tentação, a gente está caindo, não, né? E finalizando, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então quer dizer, aqui Jesus também nos ensina que nós devemos adorar, que nós fomos feitos porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas é dele, por ele e para ele. Teu é o reino, o poder e a glória, não para um dia, não para um momento, mas para todo sempre, para toda eternidade. Para toda eternidade. Então, querido, que nós possamos viver debaixo dessas verdades, que nós possamos trazer essas verdades dia após dia aos nossos corações. Amém? Convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo nesta hora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, por esse momento, por esta hora. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida dos teus filhos, que o Senhor possa estar trabalhando, que o Senhor possa estar operando, Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Manifesta, Pai, o teu poder, manifesta a tua graça em nossas vidas e em nossos corações. Em nome de Jesus, que a tua igreja seja abençoada, tocada pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Que nesta hora o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.